Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Marcos De Masi e vou apresentar para vocês hoje a aula de transfecção celular de DNA, que é parte do curso de Biologia Molecular da Transformação Maligna, QBQ 5717. Dentro do esquema geral do curso, essa aula se encaixa aqui na parte destacada em vermelho, e envolve, então, diferentes abordagens para a internalização de DNA exógeno, que é uma ferramenta fundamental para a manipulação genética de modelos celulares de interesse, e uma ferramenta fundamental também para o entendimento do papel de genes particulares no processo de transformação maligna ou celular. Essa aula está dividida em 4 blocos. No primeiro bloco eu vou abordar conceitos básicos associados à técnica de transfecção celular de DNA. No segundo bloco, as principais técnicas utilizadas. No terceiro bloco, uma breve discussão sobre 2 modos de transfecção, a transfecção transitória e a transfecção estável. E, por fim, no quarto bloco, a descrição do que seria a parte prática associada a essa aula, dividida em 3 experimentos distintos, envolvendo a transfecção celular de DNA. Um deles, a promoção da transformação celular. No segundo, a ilustração de um experimento envolvendo a superexpressão estável de uma proteína de interesse e clonagem celular. E, por fim, um experimento ilustrando o processo de transfecção transitória, ilustrado aí através de um ensaio de gene repórter. Bom, e o que é a transfecção celular? Basicamente, a transfecção celular é a internalização celular de DNA exógeno. E, como eu mencionei, essa é uma abordagem, uma técnica muito utilizada no contexto de genômica funcional. Mas também pode ser utilizada para outros objetivos, como, por exemplo, a purificação e caracterização bioquímica de biomoléculas, por exemplo, a produção transitória ou estável de uma proteína de interesse, a sua purificação e caracterização. E também é uma técnica utilizada nas primeiras etapas do processo de estabelecimento de uma plataforma de produção de biofármacos. No geral, as técnicas utilizadas para a promoção da transfecção celular de DNA são ferramentas utilizadas para promover a passagem de moléculas de interesse através da membrana plasmática, que é uma grande barreira, né, para o fluxo de determinadas moléculas para o meio intracelular, especialmente para moléculas carregadas, como é o caso do DNA, que é uma grande biomolécula hidrofílica carregada negativamente. Essa figura ilustra de forma geral as principais técnicas utilizadas para a promoção da internalização celular de DNA exógeno. Basicamente, essas técnicas podem ser divididas em 3 blocos, de acordo com seus mecanismos. Em um bloco, nós temos os processos chamados químicos, que envolvem, então, a complexação do DNA com algum agente químico e a interação desse agente químico com a membrana plasmática induz a internalização do DNA exógeno. Nós também temos os métodos físicos, que promovem, então, o rompimento, a abertura transitória de pequenos trechos na membrana plasmática, permitindo o fluxo de moléculas para o meio intracelular. E, por fim, nós temos os métodos biológicos, que envolvem a utilização de partículas virais recombinantes. Nesse caso, não se utiliza o termo transfecção, e sim transdução viral, como nós vamos discutir mais adiante. Bom, eu vou falar brevemente sobre as principais técnicas. A primeira é um método físico de internalização celular do DNA exógeno, que envolve, então, a microinjeção. Nessa técnica, nós utilizamos, então, um dispositivo de microinjeção para
promover a injeção direta do DNA exógeno por meio intracelular, seja por citoplasma ou, como ilustrado nessa figura, diretamente no núcleo. É uma técnica que permite a modificação individual de células, modificação individual, de células individuais, mas é uma técnica que, se feita manualmente, requer aí uma grande habilidade técnica e é bem laboriosa, embora seja muito eficiente. Outro método físico é a eletroporação. Nesse caso, se usa, então, envolve a aplicação de um campo elétrico intenso sobre as células, e esse campo elétrico aí, promove a abertura temporária de microporos na membrana plasmática, o que permite, então, o fluxo de material extracelular por meio intracelular. Existem hoje muitas diferentes configurações desse tipo de técnica, mas é muito eficiente, mas requer aí a utilização de equipamentos dedicados para essa finalidade. Bom, como exemplo de um método biológico, nós temos a transdução viral, e nessa abordagem nós utilizamos partículas virais recombinantes. Nesse caso aqui, nessa figura está ilustrado um tipo de partícula viral recombinante, que é derivado de uma classe de vírus, dos lentivírus. Então, é uma partícula lentiviral recombinante. E nesse caso, o que é feito é a modificação genética desses vírus, de tal forma que o material genético carregado por essas partículas virais recombinantes possui, então, a informação genética de interesse, e se aproveitando, então, do ciclo natural biológico dessas partículas virais, é feita, então, a internalização do material genético de interesse, e a sua internalização nuclear e integração estável no genoma. É uma técnica extremamente eficiente para entrega gênica, mas uma grande desvantagem são questões relacionadas aí à biossegurança quanto à utilização dessas partículas virais recombinantes. Indo agora para os métodos químicos, um método muito já foi muito utilizado, é um método extremamente barato, é a coprecipitação de DNA com fosfato de cálcio. Nesse caso, esse precipitado, ele interage com a membrana plasmática e é endocitado, e no interior celular ocorre, então, a formação, então, desses endossomos, que podem, então, ir por duas vias, ou a evolução para a formação dos lisossomos, o que acaba levando à degradação do DNA exógeno, ou a desestruturação desse endossomo e liberação do DNA no meio intracelular, que é translocado para o núcleo, onde, então, ele pode promover a transcrição gênica. Como eu mencionei, é um método muito popular por conta de ser extremamente barato. E, embora funcione com muitos modelos celulares, mas para alguns modelos celulares envolve aí um bom esforço de padronização. Um outro método químico é a utilização de polímeros catiônicos. Um dos mais famosos é a polietileenamina. Também o princípio aqui é similar ao do fosfato de cálcio, então é formado um complexo aqui entre esses polímeros catiônicos e o DNA. Esse complexo interage com a membrana plasmática, e também pela via endocítica ocorre a internalização do DNA exógeno, e parte desse DNA acaba chegando ao núcleo, onde esse DNA pode, então, exercer sua função. E, por fim, o último exemplo é a lipofecção, que na parte prática é a metodologia que nós vamos explorar. Então, envolve a utilização aí de lipídios catiônicos, que também formam complexos com DNA, através de interação eletrostática. Esses complexos, lipídio catiônico e DNA, interagem com a membrana plasmática, e também, pela via endocítica, acabam, então, internalizando
o DNA de interesse, que é liberado no citoplasma e translocado para o núcleo, onde ele pode exercer sua função. Nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre essa técnica mais adiante. E essas técnicas apresentadas são técnicas clássicas, elas foram desenvolvidas aí, algumas na década de 70, boa parte delas da década de 70 à década de 80. São já técnicas consagradas de entrega gênica, só que eu gostaria de deixar para vocês a mensagem de que realmente esse é um campo altamente, extremamente dinâmico, né? Então, várias outras abordagens têm surgido e continuam aparecendo. Então, aqui estão ilustradas algumas delas. Como eu mencionei, a própria eletroporação tem passado por uma grande evolução, são diferentes configurações de campo, né, de equipamentos que promovem diferentes formas de expor as células a esses campos elétricos com diferentes eficiências. Nós temos outras técnicas que utilizam, então, são técnicas físicas, né, de desestruturação da membrana plasmática, como, né, a utilização de técnicas acústicas para induzir poros transitórios na membrana plasmática, a utilização de lasers para a promoção desse, também do aparecimento desses poros transitórios na membrana plasmática, ou mesmo de campos magnéticos. Uma outra técnica também envolve a microfluídica e microdispositivos, que também é uma técnica muito promissora, muito eficiente de promover a internalização celular de DNA exógeno, onde as células são forçadas a passar por canais com uma determinada rugosidade que promove, então, né, uma constricção celular e a abertura também transitória de poros celulares. E nesse meio onde as células estão, tem as moléculas, né, por exemplo, o DNA de interesse, e nesse momento acontece, então, a internalização desse DNA exógeno. Então, aqui a mensagem, só que eu gostaria que vocês levassem, que realmente é um campo ainda, tecnicamente, está evoluindo e tem aparecido outras alternativas para, né, que podem ser interessantes aí para determinados modelos celulares ou determinadas aplicações. Bom, como eu mencionei, a técnica que nós vamos utilizar, vamos explorar aqui nessa aula, é a lipofecção. Então, a lipofecção, então, como eu mencionei, ela faz uso, então, desses lipídios catiônicos, que aqui estão, nessa figura, estão representadas a estrutura química de algum desses lipídios. Hoje a gente tem uma grande variedade de opções desses lipídios, que fazem com que essa técnica seja muito popular, porque hoje em dia, praticamente, para quase todo modelo celular, existe alguma combinação, alguma configuração mais eficiente, que permite, né, a transfecção eficiente de modelos celulares, inclusive que no passado eram muito difíceis de serem transfectados por essa técnica. Então, basicamente, o que você tem aqui é uma molécula lipofílica com a cabeça dipolar, carregada positivamente. Então, em algumas configurações utilizadas, então, você, além de ter o lipídio catiônico, você tem os lipídios chamados helpers, né, ou ajudantes, que promovem a estabilização, então, do complexo entre o lipídio catiônico e DNA. Não só, né, lipídios catiônicos, mas também, por exemplo, o próprio colesterol utilizado para essa finalidade. Então, de forma geral, aqui, o mecanismo envolvido, embora esse mecanismo não seja completamente entendido, mas basicamente envolve essas etapas ilustradas aqui nessa figura. Então, no primeiro momento, ocorre, então, a formação do complexo entre DNA e lipídios catiônicos. Esses complexos, então, eles têm duas vias de internalização,
que envolve ou a fusão direta desse complexo com a membrana plasmática e liberação do conteúdo desse complexo por meio intracelular, ou, como mencionei anteriormente, que é a via aparentemente mais importante, é a via de endocitose, onde esse complexo é endocitado. Então, aí parte desse DNA ele vai ser degradado no lisossomo, e parte desse DNA vai ser liberado para o citoplasma. A maior parte desse DNA liberado para o citoplasma, e isso vale não só para a lipofecção, mas vale também para as outras técnicas, exceto aí a utilização de partículas virais recombinantes, mas para todas as outras técnicas, isso também ocorre quando acontece, então, a liberação do DNA no meio intracelular, no meio citoplasmático. Boa parte desse DNA é degradado. Apenas uma pequena parte desse DNA acaba chegando ao núcleo. O mecanismo exato de como o DNA chega ao núcleo ainda é desconhecido, mas se sabe que algumas proteínas fazem o carreamento proteínas citoplasmáticas fazem o carreamento desse DNA para o núcleo. No núcleo, a maior parte desse DNA que chegou ao núcleo, ele segue dois principais caminhos: ou ele é degradado, ou ele permanece de forma epissomal, ou seja, de uma forma não integrada ao DNA genômico. Apenas uma pequena parte desse DNA acaba sendo integrado de forma estável no núcleo celular. Mas, seja na forma epissomal, seja na forma integrada no genoma, dessas duas formas, o DNA é funcional e, então, ele é suscetível, então, a transcrição, né, e síntese de mensageiro a partir dele. Desde que, lógico, eles tenham, né, os elementos funcionais para isso. Bom, transfecção transitória e transfecção estável. Como mencionei anteriormente, na figura anterior, esse é o ciclo. Todo o processo de transfecção celular, excetuado transdução, mas quando eu falo de transfecção celular, o DNA vai passar por esse ciclo: a internalização, chegada ao citoplasma, boa parte é degradado, parte chega ao núcleo, uma maior parte fica na forma epissomal, e uma pequena parte acaba sendo integrada de forma estável no genoma. O que difere a transfecção transitória da estável é justamente o momento, né, para qual evento a gente está considerando, qual momento desse processo de transfecção a gente está considerando. Na transfecção transitória, a gente está basicamente considerando o processo de transfecção envolvendo aí o DNA na sua forma epissomal. E o que acontece com esse DNA na forma epissomal? Com o tempo, com os processos de divisão celular, esse DNA vai sendo diluído, que ele não é replicado, a não ser que o vetor de expressão ele tem alguns elementos que possibilitem a sua cópia na forma epissomal, mas no geral, assim, de forma geral, um plasmídio que não possua esses elementos, então, com os eventos de divisão celular, ele vai sendo diluído. Então, vai acontecendo uma diluição desse material na população celular. E, além disso, com o tempo, esse DNA também vai sendo degradado. Então, o que acontece na transfecção transitória é que a expressão gênica a partir desse DNA epissomal, ele só ocorre só é detectável por uma certa janela temporal. Já na transfecção estável, a gente está falando daquele evento, dos eventos onde ocorre a integração estável do DNA exógeno no genoma. Nesse caso, então, a informação genética é integrada de forma estável no genoma e propagado juntamente com o genoma celular. Então, você gera, então, um transfectante estável que vai carregar essa função, esse elemento genético de forma estável ao longo do tempo. Nós vamos
falar mais adiante de como que isso é feito e explorado. Ah, só contrastando aqui entre essas duas formas de transfecção, a transfecção transitória, a grande vantagem é que você tem uma expressão rápida, de 4 a 6 horas após a transfecção, já é possível, muitas vezes, detectar a expressão da proteína de interesse, e numa janela, mais ou menos, que vai até de 72 a 96 horas após a transfecção, você tem um alto nível de expressão da proteína de interesse. É uma forma rápida de você conseguir expressão, né, uma expressão, uma produção de uma proteína particular. Só que uma grande desvantagem é que você tem uma produção muito heterogênea, né, dependendo da aplicação, isso pode ser um problema, é uma produção muito heterogênea dentro de uma população celular. Você tem células expressando grandes quantidades, células expressando pequenas quantidades. E a outra grande desvantagem é a própria transitoriedade desse efeito, né? Então, você tem uma janela aí de até 4 dias para conseguir explorar de alguma forma a expressão da sua proteína de interesse. No caso da transfecção estável, a grande vantagem, então, é permitir, principalmente através do processo de clonagem celular, nós vamos discutir um pouco mais adiante, a obtenção de populações homogêneas, expressando de forma homogênea a proteína de interesse. E isso de uma forma, e seria uma fonte, assim, estável de produção dessa proteína, ou um modelo estável para a avaliação do papel dessa proteína, por exemplo, proteína hipotética, em algum fenótipo celular. A grande desvantagem é o tempo que isso leva, principalmente quando envolve clonagem celular, pode levar aí de 4 a 6 semanas para se estabelecer uma população estável e clones celulares estáveis expressando, né, contendo uma informação genética de interesse. Bom, e o que acontece com o DNA integrado estavelmente no genoma? Existem basicamente duas rotas, né, para a integração estável do DNA exógeno no genoma. Uma delas envolve, então, a integração dependente de homologia, então a recomendação homóloga desse DNA exógeno com algum trecho do genoma. Então, envolve aqui regiões né, no DNA exógeno que são homólogos às sequências genômicas. Então, aí, através do processo de recombinação homóloga, você obtém, então, a integração estável e de uma forma previsível do material genético exógeno no genoma. No caso, mas geralmente, na transfecção estável, na grande maioria dos casos, o que acontece, então, é uma integração independente de homologia, então, por recombinação heteróloga, ocorre, então, a integração estável, né, do DNA exógeno no genoma. E essa mecanismo é imprevisível, então, a estrutura resultante, o sítio de integração são completamente imprevisíveis. Quanto a estruturas possíveis que são integradas, pensando nesse mecanismo de recombinação heteróloga, existem várias estruturas diferentes que podem ser geradas, né, nesse processo de integração estável, desde por exemplo, a adição de repetições teloméricas na extremidade, em uma das extremidades do material, né, do DNA exógeno, ou, muito comumente, a formação do que a gente chama de concatâmeros, que são repetições desse elemento. Então, ele não entra de forma isolada, e sim em repetições. E essas repetições podem ter diferentes configurações. Aqui a gente tem, por exemplo, concatâmeros, né, que envolve repetições diretas do DNA exógeno, mas também envolvendo repetições invertidas, ou mesmo
repetições, com, né, interrupções e deleções, enfim. Geralmente tudo isso acontece ao mesmo tempo, então você tem aí uma grande variedade de configurações possíveis desse DNA exógeno após a sua integração no genoma por recombinação heteróloga. E qual é a consequência disso? Então, aqui, de forma geral, está representado o processo de geração de uma população celular, né, população mista, né, a partir da transfecção, do processo de transfecção estável. Então, você tem um vetor de expressão, contendo uma marca de seleção. Como eu mencionei, esse processo de integração estável no genoma é um processo raro, dependendo de tipo celular, varia de tipo celular para tipo celular, mas no geral está na ordem aí de 1 para 1000. A cada 1000 células ou a cada 10.000 células que recebem, está nessa faixa mais ou menos. Para outras né, até maior, às vezes é 1 para 100.000. Então, para cada, vamos dizer, 1000 células que recebem o DNA exógeno, em apenas uma delas vai ocorrer esse processo, esse evento de integração estável. Então, a gente tem que lançar a mão de alguma alternativa para a seleção desse evento, e a forma como a gente faz isso é a utilização de marcas de seleção, como a gente já vai conversar um pouco mais adiante sobre isso. Então, utilizando uma marca de seleção, a gente promove, então, a seleção, a partir da utilização de um meio seletivo. Então, a gente faz com que só as células que receberam de forma estável esse DNA exógeno proliferem nesse ambiente seletivo. Dessa forma, a gente seleciona apenas os transfectantes estáveis. Após a expansão, a gente gera, então, o que é chamado de uma população mista, e nessa população mista, o que nós temos, na verdade, é uma grande heterogeneidade quanto aos níveis de expressão. Aqui, nesse caso, ainda não reflete muito o que acontece na prática, porque aqui, na verdade, todas as células têm algum nível de expressão, mas, geralmente, nem todas as células têm níveis de expressão, né, estão associadas, nem todos os transfectantes estáveis estão associados a níveis de expressão detectáveis da proteína de interesse. Então, no final das contas, a gente tem, né, através, então, do processo de integração aleatório e da modificação aquela questão relacionada à estrutura do DNA, que vai ser, de fato, integrada no genoma, isso são essas duas questões que estão associadas, então, com essa heterogeneidade nos níveis de expressão. Para algumas situações isso não é um problema, mas para outros, por exemplo, para algumas estudos associados à genômica funcional, trabalhar com populações mistas tão heterogêneas assim é um problema. Então, nesse tipo de situação, o ideal seria, né, partir para o isolamento de clones. Bom, aqui de forma geral, então, mais uma vez, a gente está contrastando aqui, então, o processo de transfecção transitória e estável. Então, aqui no primeiro momento, então, por exemplo, por hipofecção, é feita a transfecção desse modelo celular em particular. De 24 a 72 horas depois, é possível detectar a expressão transitória de uma proteína de interesse. E nessa janela de 24 a 72 horas, então, é possível fazer alguns experimentos curtos que permitem se explorar essa janela. Por exemplo, produção de partículas virais recombinantes ou produção de proteínas recombinantes. O ensaio de gene reporter, como nós vamos comentar um pouco mais adiante. Ensaio de localização celular e ensaio de interação proteica. Mas para outras avaliações fenotípicas, são avaliações que levam mais tempo para serem executadas, por exemplo, uma curva de crescimento, um ensaio de tumorigênese em vivo. Nesse tipo de situação, acaba sendo necessário a modificação estável, modificação genética estável do modelo celular de interesse. Então, nesse caso, como eu mencionei anteriormente, a gente tem que lançar a mão de alguma ferramenta de seleção,
para seleção, para, né, o isolamento de transectantes estáveis. Caso a gente não, assim, promova a seleção desses eventos, como eu mencionei, com o tempo, né, o processo de divisão celular, você acaba perdendo o DNA exógeno na forma liposomal, e aquelas células que eventualmente sofreram, passaram pelo processo de inserção estável do DNA exógeno, acabam sendo, né, ficando pouco representadas na população como um todo, e às vezes, muitas vezes, nem detectáveis, nem são detectáveis. Bom, quais são os sistemas de seleção geralmente utilizados para, né, isolamento aí de eventos de inserção instável no genoma? Então, geralmente se utiliza antibióticos, que são tóxicos para células eucarióticas, como é o caso aí da geneticina, o G418, a puromicina e a higromicina. Ou outra forma também utilizada para a seleção de transfectantes estáveis é a complementação bioquímica. No caso aqui, que envolve, então, a utilização ou de mutantes celulares deficientes para determinada via metabólica, ou a utilização de inibidores de uma enzima particular, celular, que é essencial, né, de uma via metabólica essencial, como é o caso, por exemplo, da dihidrofoatorredutase e da glutamina sintetase. Nesse tipo de situação que eu mencionei, então, na utilização de inibidores, como é o caso do metrotexato, no caso da dihidrofoatorredutase, ou do MSX, no caso da glutamina sintetase, as células só sobrevivem na presença do agente seletivo caso superexpressa, então, caso ocorra a produção exógena dessas enzimas. No caso aqui da seleção por antibióticos, a expressão exógena tem que ser da enzima que promove a inativação desses antibióticos. Por exemplo, como é o caso da higromicina, a higromicina fosfotransferase. Bom, para quem não está muito habituado com vetores de expressão, esse é aqui está representado de forma esquemática, de forma geral, um vetor de expressão plasmidial. Então, e aqui estão representados os principais elementos funcionais desse vetor. Então, aqui a gente pode dividir esse vetor em duas partes. Uma parte, que é essa aqui que eu estou indicando, ele é essencial para replicação e propagação desse plasmídio em bactérias. Então, aqui a gente tem um marcador de resistência bacteriano e uma origem de replicação para, né, promoção da cópia desse material em bactérias. E na outra metade do vetor, a gente tem a parte que é funcional em células, né, de mamíferos. E aqui, então, nós temos uma unidade básica funcional, né, de promoção da transcrição gênica, onde a gente tem uma sequência promotora e o gene de interesse. Então, no ambiente celular, né, em células de mamífero, esse contexto básico aqui permite, então, eles estão funcionalmente ligados, né, o promotor e o gene de interesse. E no ambiente nuclear das células de mamíferos, então, esse elemento é funcional, promovendo, então, a transcrição gênica do gene de interesse. Aqui, representado de uma maneira mais simples, mas também nessa configuração promotor, gene de interesse, seria o marcador de seleção. Então, aqui a gente teria um promotor da transcrição gênica e um gene que pode ser utilizado como marcador de seleção, como a higromicina fosfotransferase, por exemplo, que eu mencionei anteriormente. Aqui é uma configuração bem básica, aqui é um vetor real mesmo, então aqui você tem indicados vários elementos funcionais desse vetor. Então aqui, por exemplo, a parte que eu mencionei para propagação em bactérias, então a gente tem uma origem de replicação, derivado de E. coli, e o gene que codifica, então,
que permite que essas células, que codifica, que promove a expressão da beta-lactamase e faz com que as bactérias que possuem esse plasmídio possam crescer em um ambiente contendo, por exemplo, ampicilina, antibiótico ampicilina. Nessa outra parte, então, aqui nós temos, então, os elementos funcionais em células de mamífero. Então, nós temos um promotor derivado do citomegalovírus, duas regiões aqui codificadoras. Esse aqui, na verdade, é um vetor bicistrônico, então a gente tem aqui um elemento viral, o íris, que permite que um mensageiro, então o íris aqui é um sítio de entrada interno do ribossomo, então ele permite que um mensageiro bicistrônico, que possui dois cístrons, ou duas regiões codificadoras, esses dois cístrons possam ser traduzidos a partir desse mesmo mensageiro. Então, aí permite a expressão de dois produtos gênicos simultaneamente a partir do mesmo mensageiro. Aqui a gente tem um cassete de resistência para a neomicina fosfotransferase, e aqui um outro marcador de seleção baseado aí na glutamina sintetase. Bom, vamos passar, então, para a parte prática, o que seria, então, o primeiro experimento que nós vamos ilustrar seria a transfecção estável. E para ilustrar aqui a transfecção estável, nós vamos utilizar um experimento de superexpressão de uma proteína de interesse. No caso, é uma proteína sem uma função celular definida, a proteína fluorescente amarela, YFP. E a utilização da proteína fluorescente aqui, no caso, é para fazer com que a detecção do produto de interesse seja feita de forma muito seja muito facilitada. Através de microscopia de fluorescência, a gente pode facilmente detectar aqui a exposição da proteína de interesse, e a gente está utilizando essa proteína para ilustrar os conceitos básicos aí de seleção de transfectantes estáveis e clonagem. Mas aqui vocês podem imaginar qualquer produto, qualquer região codificadora de interesse. E no caso aqui, esse vetor de expressão que nós vamos utilizar é o PCX-N2, então ele tem um promotor muito forte, um promotor híbrido derivado aí usando como enhancer, um enhancer derivado da região do promotor do citomegalovírus, e o promotor de beta-quitina de galinha. Então, é uma região, uma configuração, um promotor bem estabelecido na literatura, é um promotor extremamente forte e ativo em diferentes tipos celulares. E, no caso, esse vetor, ele possui um cassete de seleção próprio, que é um cassete de expressão da neomicina fosfotransferase, ou seja, ele permite a seleção dos transfectantes estáveis utilizando o antibiótico G418. Mas, no caso aqui, no curso, nós ilustramos o processo de transfecção estável utilizando uma outra alternativa de seleção que funciona muito bem, que é muito utilizado no grupo da professora Meire, que é a cotransfecção com um segundo vetor de seleção, um vetor de expressão da proteína fosfotransferase, da higromicina fosfotransferase, o PX343. Então, usando uma relação molar elevada entre o vetor de interesse e o vetor de resistência, nós garantimos aí uma grande eficiência na obtenção de transfectantes estáveis. A segunda experimento que vai ser feito relacionado à transfecção estável é a transformação celular. No caso aqui, nós vamos utilizar um vetor, não é um vetor de expressão como aquele que eu mostrei, que aqui, na verdade, esse vetor plasmidial está carregando um trecho genômico contendo essa proteína oncogênica, o RAS. Na verdade, uma versão oncogênica da proteína RAS possuindo essa mutação, no resíduo 12 de glutamina para valina. Então, nesse caso, então, é feita a transfecção desse vetor,
nas células NAIDS 3C3 ou qualquer outra célula normal, e o que a gente observa nesse tipo de... Aqui a gente não lança mão de nenhum processo de seleção, o que é feito é uma seleção neutra, e o que se observa aqui, na verdade, é uma alteração fenotípica dessas células. Então, essas células normais em cultura, elas, bom, a gente fala células normais, mas, na verdade, elas já passaram por algumas alterações genéticas no processo de estabelecimento dessas linhagens, então elas possuem uma capacidade replicativa ilimitada, então, já por isso, já não seriam, assim, células normais, como, por exemplo, células obtidas a partir de uma cultura primária, mas elas apresentam ainda características fenotípicas que as caracterizam como células normais em cultura. Uma delas é o que é chamado de inibição por contato. A partir do momento que elas atingem determinada densidade de monocamada, em cultivo de monocamada, essas células, a proliferação dessas células é inibida e não se observa mais, então, um aumento de densidade celular a partir de certo ponto. Nesse experimento, no contexto desse experimento em particular, nas células que receberam esse fragmento genômico contendo essa forma oncogênica, né, do gene Ras, ocorre, então, a transformação dessas células e a formação do que se chama de focos de transformação, que são células que perderam essa capacidade, essa característica fenotípica das células NAIDS 3C3, no caso, que é a inibição por contato. Então, essas células já não apresentam mais essa inibição por contato e, apesar da alta densidade celular em monocamada, elas continuam proliferando. Então, esse é um experimento clássico associado aí à elucidação das bases moleculares da transformação maligna. Por exemplo, foi um experimento desse tipo que permitiu a identificação dessa forma oncogênica do gene Ras a partir do material genético de um câncer de bexiga. Isso lá no início da década de 80. Demonstrando, né, que o câncer de bexiga carregava uma informação genética que era capaz de transformar outros tipos celulares. Então, é um experimento clássico aí da biologia molecular da transformação maligna. Bom, como seria feito esse experimento? Então, no primeiro dia, seria feito, então, o plaqueamento das células A31, que seriam as células que seriam utilizadas no experimento de transfecção estável do vetor de expressão da proteína fluorescente amarela, ou das células NAIDS-33, que seriam as células utilizadas no experimento de transformação celular. Elas seriam plaqueadas, então, nessa quantidade, em placas P60, e seriam 5 placas diferentes, porque seriam 5 condições diferentes que seriam exploradas. No caso aqui, estão representadas, então, as diferentes condições que seriam exploradas. Então, a gente tem uma condição não envolvendo transfecção alguma, e uma condição, a situação explorada, então, é a cotransfecção do vetor PX343, que é aquele vetor de expressão da higromicina fosfotransferase, e do vetor PTXN2 vazio, sem a proteína, sem conter a região codificadora da proteína fluorescente amarela. Na condição 3, nós temos, então, a cotransfecção desse mesmo vetor, né, de seleção, com um vetor de expressão da proteína fluorescente amarela. Então, esse conjunto aqui, das placas 1, 2, 3, seria o experimento da transfecção estável, associada aí à superexpressão da proteína fluorescente amarela. E as placas 4 e 5 seriam, então, o experimento relacionado à transformação celular induzida pela forma oncogênica do gene Ras. Então, aqui nós temos, na placa 4, a transfecção a condição associada aí à transfecção do vetor carriano, esse elemento genético
contendo a forma oncogênica do gene RAS, e na placa 5, associada à transfecção apenas do vetor. A técnica utilizada aqui seria a lipofecção. Então, aqui seriam essas quantidades indicadas de DNA, aqui são as quantidades que a gente sabe que funciona bem para essa quantidade de células, e só para vocês saberem, realmente, dependendo da densidade celular e da quantidade de DNA, é necessário, às vezes, alguns ajustes na quantidade de agente de lipofecção, mas para a maioria dos modelos celulares mais comuns, esse tipo de informação está facilmente disponível. Então, esse é o segundo dia, a transfecção. No terceiro dia, é feita, então, a subdivisão das culturas. E essa subdivisão é feita nessas diluições aqui indicadas, com o objetivo principal de se obter clones celulares, no caso, né, do experimento envolvendo aqui a superexpressão da proteína fluorescente amarela, se obter clones isolados. Se a gente não fizesse mão dessa diluição, a seleção ocorreria normalmente, mas nós teríamos a sobreposição de clones, e se o objetivo é isolar clones, isso seria impossível, isso teria que ser feito posteriormente. Então, logo no dia 3, então, é feita a tripsinização e subcultura desses transfectantes, e cada placa geraria, então, aí 4 placas diferentes, com essas diluições aqui, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8 e 1 para 16. E nesse momento também já ocorreria a adição, né, do agente seletivo, aí no caso, antibiótico hidromicina, nas placas 1, 2 e 3, ou nas placas, né, nas séries de placas originadas das placas 1, 2 e 3. Nessa concentração de 100 microgramas por ml. A concentração de hidromicina também vai depender do tipo celular, e quando você não, no caso, a gente sabe que 100 microgramas por ml é suficiente para promover a seleção de transfectantes estáveis, mas se essa informação não é conhecida, essa quantidade aqui tem que ser determinada através de um experimento de titulação, onde você vai determinar a concentração de antibiótico ótima para induzir a morte celular do modelo celular de interesse. No caso do experimento associado aí à transformação celular, então, é feita a transfecção e não é feita nenhuma seleção, e aí, seja para um ou para outro, após essa subdivisão aqui, no caso da transfecção estável, é feita, então, a troca do meio a cada 3 ou 4 dias, até o aparecimento de colônias ou dos focos de transformação. E no caso da transfecção estável, envolvendo a superexpressão da proteína fluorescente amarela, é feita, então, a identificação dos clones celulares fluorescentes e isolamento de clones. Bom, no caso da transfecção estável, então, o que aconteceria, envolvendo aí a superexpressão da proteína fluorescente amarela, seria, então, a seleção dos clones celulares, e o que a gente tem, se a diluição for feita se a diluição da população do transfectante original for feita de maneira adequada, você tem, ao final dessas 2 semanas, clones isolados, expressando ou não a sua proteína de interesse. No nosso caso aqui, a observação, a detecção de clones positivos para a produção da proteína de interesse é feita de forma, né, bem facilitada, que é através da observação através de microscopia de fluorescência, mas no caso aqui, né, de uma situação real, né, de uma proteína qualquer, o procedimento aqui seria o isolamento de vários clones, e aí, utilizando alguma abordagem apropriada para a detecção da proteína de interesse, detectar quais desses clones expressam a proteína de interesse, por exemplo, através de Western blot. Então, aqui no caso, mostrando um resultado obtido em cursos anteriores. Então, aqui no caso, a gente está observando um desses clones, né, obtidos após essas 2 semanas de seleção com hidromicina, após a transfecção estável das células A31 com esse vetor de expressão, né, da proteína Y, da proteína
EYFP. Então, aqui vocês veem, então, um clone celular, ainda numa fase inicial. Então, aqui ao redor dele você vê, né, uma quantidade enorme aqui de células mortas, e na microscopia de fluorescência, vocês veem, então, né, é possível confirmar a expressão da proteína fluorescente amarela. Aqui, no caso, a gente está vendo verde por conta de uma questão aí do microscópio de fluorescência que a gente tem no laboratório, ele não tem um filtro para detectar a faixa do espectro exata, né, onde ocorre a emissão aqui amarela, da proteína fluorescente amarela, mas ela emite, né, a faixa de emissão vai desde o verde até o vermelho, então é possível detectar tanto, né, na faixa do vermelho até o verde, sendo que a emissão máxima é na faixa né, da luz visível amarela, mas no caso aqui no microscópio a gente não tem esse filtro, então a gente detecta elas, né, com essa coloração verde. Mas, enfim, aqui vocês estão vendo, então, um clone positivo, e a partir, então, dessas placas contendo esses clones isolados, é possível, então, realizar o processo de clonagem. Bom, essa é uma das possibilidades de clonagem que a gente usa no curso. Existem outras que a gente não explora no curso, mas, por exemplo, o processo de diluição imitante. Mas, no caso aqui, nesse em particular, utilizando realizando a clonagem nas placas contendo os clones isolados, a gente utiliza esses anéis de clonagem, que são uma técnica utilizada, então, para delimitar uma área da placa onde vai ser feita a tripsinização da cultura. Então, no caso aqui, a gente utiliza uma graxa de silicone estéreo para promover a adesão desses anéis em uma região específica da placa. Então, no primeiro momento, a gente faz o mapeamento. Por exemplo, como eu mostrei anteriormente aqui, a gente identificou esse clone como um clone positivo. Então, a gente marca essa região da placa. E aí, a partir dessa marcação, nós, então, né, seguimos, então, com a fixação do anel de clonagem nessa região. A partir da fixação do anel, então, é feito o procedimento de subcultivo, né, que vocês já viram, que é a remoção do meio de cultivo. Primeiramente, aqui já é feita a remoção do meio de cultivo, né? A partir então, é feita a marcação, remoção do meio de cultivo, lavagem da monocamada celular com PBS, para remoção do meio, do soro. E aí, nesse momento, então, é feita a fixação dos anéis de clonagem com a graxa de silicone. E aí, a partir desse momento que você já tem o anel fixo numa região específica, então é feita a adição de tripsina nessa região e é feita uma tripsinização normal. Você espera um tempo até a ação da tripsina e, após esse tempo, feita, então, a gente pode seguir com o procedimento normal do subcultivo, que é a adição de PBS, aqui homogenização, né, a lavagem dessa região e passagem dessa suspensão celular por um recipiente de cultivo. No caso aqui não seria uma garrafa, porque são poucas células para serem cultivadas numa garrafa desse tamanho, assim, seria um formato de placas, né, com, por exemplo, de 48 poços ou 24 poços. Então, a partir do momento que vocês... então, essas células vão serem cultivadas no primeiro momento em placas desse tipo, a partir do momento que essas células tomarem conta de toda a área, né, ou chegarem à confluência, é feito o subcultivo para áreas maiores, até realmente chegar no estágio de garrafa, onde você consegue ter quantidade de células suficientes aí para fazer o congelamento celular e os experimentos de caracterização celular. Então, aqui, nesse figura, a gente está mostrando um clone que foi isolado dessa forma. Então, aqui já está em uma garrafa T25. Então, é um clone, então, das células A31 expressando estavelmente a proteína YFP. E, então, como vocês podem ver aqui, a gente obteve uma população bem homogênea, a superexpressão na proteína fluorescente amarela.
a proteína fluorescente amarela. Bom, quanto ao experimento de transformação celular, o resultado esperado, então aqui a gente está vendo as células NAID 3C3, aqui as células NAID 3C3 transfectadas com o vetor vazio, então, né, é possível visualizar aquela questão, né, que eu mencionei anteriormente, a inibição por contato, onde você não tem aqui, né, tem a formação da monocamada, totalmente confluente, e nenhum indício aqui de divisão celular, que seriam, né, células arredondadas e refringentes. No caso aqui das células NAID 3C3 transfectadas, com o vetor contendo o elemento genético, né, contendo aí a forma oncogênica do gene Ras, então são observados esses focos de transformação. Esses focos, eles podem ser quantificados. Então, aqui é um experimento que eu retirei de um paper para ilustrar a situação. Então, aqui no caso, aqui, após cerca de 2 semanas, foi feita a remoção do meio de cultivo e a coloração da monocamada com violeta de genciana. Então, é possível, então, aqui visualizar, né, os focos de transformação. Então, nesse experimento aqui, a gente tem a célula selvagem, o vetor vazio, e aqui diferentes formas oncogênicas do gene Ras. Então, são diferentes mutantes aí do gene Ras. Um deles, inclusive, é o que a gente explora no curso, que é a mutação no resíduo 12 aí de glutamina para valina, mas a gente tem aqui outros mutantes do gene Ras. Então, através dessa configuração, é possível, então, fazer a quantificação dos focos de transformação e avaliar aí, né, a potencial transformante aí de diferentes mutantes do gene Ras aqui no caso. Então, é um experimento ainda, apesar de ser um experimento já, né, antigo e clássico da biologia da transformação maligna, é um experimento ainda muito utilizado e muito útil para caracterização, por exemplo, do potencial transformante de mutantes ou de novos genes que se suspeita que sejam, né, que tenham um potencial oncogênico. Bom, e por fim, a parte prática relacionada à transfecção transitória. Então, como eu mencionei, a transfecção transitória seria ilustrada através de um ensaio de gene repórter, que é muito utilizado, então, para análise de regiões promotoras. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar um vetor de expressão, onde a região promotora não é uma região promotora forte, é uma região promotora regulável, e que está associada a um gene, no caso aqui é o gene P21, ou CDK-N1A murino. Essa região promotora, ela é responsiva à atividade transcricional de um fator de transcrição, que é o receptor de hormônios glicocorticoides. Então, é um experimento que, nesse caso, nessa configuração, permitiria o monitoramento da atividade transcricional dessa via de transdução de sinal. Como modelo, nós vamos demonstrar esse monitoramento da atividade da via de transdução de sinal envolvendo os receptores de hormônios glicocorticoides em células de glioblastoma murino, que eu vou comentar mais adiante a respeito. Então, a configuração básica do ensaio seria a seguinte. Então, a gente vai utilizar a cotransfecção de 2 vetores. Então, um deles é o nosso vetor, contendo a região promotora do GNP21, parte da região promotora do GNP21, controlando a expressão do nosso repórter, que é a enzima luciferase. E um segundo vetor, que vai servir como controle, um normalizador do processo de transfecção, que é normalizador, na verdade, que vai servir como referência, quanto a um referencial quanto às variabilidades que ocorrem, né, inerentes ao processo de transfecção,
que é um vetor de expressão da proteína renila-luciferase. Então, nesse caso aqui, é um promotor constitutivo, um promotor de expressão aí um vetor de expressão contendo um promotor extremamente forte, derivado do vírus, da timidina quinase, do gene da timidina quinase do vírus da herpes, que vai controlar a expressão da enzima renila-luciferase. Então, como o processo de transfecção, por mais padronizado que seja, ele cada vez que é executado e tem alguma variação, a expressão dessa enzima vai ser um indicador dessas variações inerentes à técnica. Então, quando nós formos avaliar a expressão da luciferase, nós sempre vamos avaliar a expressão da luciferase em relação à expressão da renila-luciferase, como eu vou explicar mais adiante. Então, para ilustrar o monitoramento da via de transdução envolvendo o receptor de hormônios glicocorticoides, nós vamos utilizar esse modelo celular estabelecido pela professora Meire, que é baseado nas células de glioma de rato C6. A partir dessas células, dessa linhagem celular, a professora Meire isolou 2 subclones celulares, o clone P7 e o clone ST1. E a grande diferença desses dois, bom, as células C6, elas respondem ao hormônios glicocorticoides, no caso aqui representado pela hidrocortisona, com uma inibição importante da proliferação celular e do seu fenótipo tumoral, inibição do seu potencial tumorigênico. No caso, a professora Meire isolou 2 subclones dessa população celular, onde que eles apresentam comportamentos bem distintos em relação ao tratamento com glicocorticoides. O clone P7 é completamente resistente à ação antitumoral dos hormônios glicocorticoides, enquanto o clone ST1 é extremamente sensível à ação antiproliferativa e antitumoral dos hormônios glicocorticoides nesse modelo, como representado aqui nessas figuras. Então, a gente tem uma grande inibição, uma mudança morfológica importante, induzida pelo tratamento com hidrocortisona das células ST1, e uma inibição intensa da sua capacidade proliferativa, a perda da capacidade de formação de crescimento e suspensão, como representado aqui nesse experimento de formação de colônias em agarose. Então, aqui a gente vê que sem tratamento as células formam colônias, né, mantém a capacidade de proliferar não aderidas a um substrato sólido, ou seja, em suspensão, enquanto essa característica fenotípica é completamente inibida na presença dos hormônios glicocorticoides. E, quanto ao potencial tumorigênico em vivo, essas células também, ST1, quando submetidas ao tratamento com glicocorticoides, elas também perdem a capacidade de formação de tumores em animais imunocomprometidos. Bom, os hormônios, assim, de forma, né, esquemática, que está representado a via de transdução de sinal envolvendo os hormônios de glicocorticoides. Como mencionei, o experimento desse objetivo seria, então, o monitoramento da atividade dessa via de transdução de sinal. Então, os hormônios glicocorticoides, eles atravessam a membrana plasmática, interagem com o receptor de hormônios glicocorticoides, que é uma proteína citoplasmática, que, na verdade, ela faz parte de um complexo citoplasmático, associado a outras proteínas, como proteínas de choque térmico, mas a interação do receptor de hormônios glicocorticoides com glicocorticoides promove a desestabilização desse complexo e a translocação do citoplasma para o núcleo dos receptores dos hormônios glicocorticoides. No núcleo, os receptores dos hormônios glicocorticoides, eles podem promover diretamente a transcrição gênica, através de interação com elementos responsivos aos receptores de hormônios glicocorticoides no genoma, ou
reprimir ou até mesmo induzir a expressão gênica de forma indireta através da interação com outros fatores de transcrição. Então, a configuração do experimento seria feita dessa forma. Então, no dia 1, seria feito o plaqueamento das células ST1 e P7, da forma indicada aqui nessa figura. Então, a gente utilizaria aqui placas de 24 poços. Então, em parte, né, cada grupo, né, faria o plaqueamento dessas células nessa configuração indicada aqui. Então, seriam 3 poços para as células ST1, 3 poços para as células P7, nas densidades celulares indicadas no manual. Então, em uma delas, nós utilizaríamos a transfecção aqui com o vetor vazio. Aqui, me perdoem, aqui eu utilizei uma configuração explorada, uma outra configuração que nós utilizamos anteriormente, mas aqui seriam, na verdade, os vetores de expressão. Na verdade, as 3 situações aqui são os vetores de expressão da luciferase contendo o promotor do GNP21 murino. O que vai alterar entre os 3 aqui seriam os tratamentos, como indicado na tabela a seguir. Então, aqui realmente eu cometi um engano quando eu depositar aí a apresentação definitiva, eu vou corrigir isso aqui. Então, como indicado aqui na tabela, no dia 2, né, no segundo dia, após o plaqueamento, é feita, então, a contrafecção dos plasmídios de expressão da luciferase, né, a expressão da luciferase aqui controlada pelo promotor do GNP21, e o promotor, e o vetor de expressão da renila luciferase. Então, isso seria feito, então, em 3, né, pares de poços, como indicado anteriormente. Após a transfecção aqui utilizada seria também a lipofecção. Após a troca de e-mail, né, então, no mesmo dia seria feita a troca de e-mail. Aí, no dia seguinte, 24 horas após a transfecção, seria feito, então, o tratamento das células. Então, nas placas 1 seria feito o tratamento com veículo, no caso aqui seria o etanol. Na placa 2, com um glicocorticoide, a hidrocortisona, e na placa 3, com outro glicocorticoide, a dexametasona. A dexametasona é um glicocorticoide mais potente que a hidrocortisona, cerca de, né, uma potência de cerca de 100 vezes maior do que a hidrocortisona. 24 horas após o tratamento, é feita, então, a lise celular, uma lise celular branda, feita por choque osmótico. Essas enzimas, elas são enzimas citoplasmáticas, a luciferase e a reniluciferase. Então, é feito, então, um extrato, né, realizado os extratos celulares de todas essas condições aqui, e a leitura, então, da atividade da luciferase e da reniluciferase. E como é feita a avaliação da atividade da luciferase, são reações de oxidação. Então, tanto a luciferase como a reniluciferase, nas áreas é possível distinguir, são reações distintas. O produto final que vai ser detectado é a geração de luz, mas são reações que podem ser detectadas a partir de um mesmo extrato, porque utilizam substratos diferentes. No caso da luciferase, é utilizado, então, o substrato a luciferina, na presença de ATP e oxigênio, então, é oxidada, e magnésio é oxidada para oxiluciferina, e um dos subprodutos aí gerados é a luz, que é o que a gente detecta a partir de equipamento, né, o luminômetro. No caso da reniluciferase, é utilizado um outro substrato, a coenteravina, que também é na presença de oxigênio,
e na presença da reniluciferase, né, forma a coilenteramida, mais gás carbônico e uso. A sequência de leitura dessas reações é feita da seguinte forma. Então, primeiro a gente vê a atividade da luciferase. Após a leitura, é adicionado, então, um quencher, né, o que vai interromper, né, essa reação, ou seja, né, vai absorver a energia aqui gerada a partir dessa reação. Então, a partir da adição aqui da coilenterazina, depois nesse meio reacional, é possível avaliar apenas a atividade da reniluciferase e emissão de luz a partir da atividade da reniluciferase. Então, dessa forma, é possível ler a atividade das duas enzimas no mesmo extrato. E como eu mencionei anteriormente, os resultados vão, né, a gente vai avaliar isso no luminômetro, e os resultados vão ser expressos, então, uma relação entre a leitura da luciferase e a leitura da reniluciferase. Então, é dessa forma que os resultados vão ser expressos. E aqui, então, está um resultado né, ilustrativo desse tipo de experimento, realizado em um dos cursos né, anteriormente oferecido. Então, aqui no caso, nas células ST1, que são células, então, sensíveis à ação dos hormônios glicocorticoides, vocês veem aqui que, né, a situação aqui com o veículo e com a adição, então aqui está a atividade normalizada da luciferase em relação à atividade da reniluciferase, e normalizada aqui no caso para, né, para leitura com o veículo. Então, no caso da hidrocortisona, vocês veem um aumento aqui relativo da atividade da luciferase, e com um corticoide ainda mais potente, a dexametasona, um aumento ainda maior dessa atividade. No caso das células P7, que são resistentes à ação dos hormônios glicocorticoides, vocês veem aqui que não houve uma alteração importante quanto à atividade da luciferase frente ao tratamento com hidrocortisona ou dexametasona. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Aqui eu deixo o meu e-mail, para caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato, eu vou tentar responder o mais breve possível. E é isso aí, muito obrigado.